Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva e deixe seu comentário sugerindo novos temas para serem abordados aqui. O tema de hoje é Síndrome do Impostor. Não sabe o que é? Ou já sabe o que é e quer saber como melhorar? Então, vem comigo. Síndrome do impostor. Muitas pessoas se perguntam o que é isso. Outras que já se identificaram com esta síndrome ficam pensando o que fazer para melhorar, para que eu possa ter uma vida e uma saúde mental melhor. Acompanhe até o final este vídeo e eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos primordiais para identificar a síndrome do impostor e também para que você possa buscar um auxílio, possa buscar um tratamento para este problema. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é? Na verdade, é o seguinte, é uma ilusão. Não tem um diagnóstico preciso para alguém chegar, por exemplo, em um psicólogo, um psicanalista ou psiquiatra e ele falar, você tem a síndrome do impostor. Não é um diagnóstico. Na verdade, a pessoa tem uma ilusão em sua mente e são outros fatores que levam a pessoa a ter a síndrome do impostor. Como eu disse, a questão da ilusão é porque a pessoa, ao mesmo tempo que é uma pessoa competente, conseguiu atingir um patamar muito grande, tanto na vida profissional, sentimental, social, e ela se acha uma fraude. Eu não sei se você já se sentiu assim, uma verdadeira fraude. Você, no meio profissional, por exemplo, consegue atingir um cargo de gerência, e você está ali naquele cargo, mas você começa a se cobrar muito e começa a pensar, será que eu tenho competência para estar aqui? Pode ter sido sorte. Algumas pessoas querem dizer que foi sorte por elas terem chegado a certo ponto. Só que se esquecem do caminho que elas tiveram para chegar até aquele lugar. É aí que começa a síndrome do impostor, onde a pessoa começa a se sentir uma fraude, um impostor, é como se ela não pudesse estar ali no cargo que ela ocupa. Eu não sei se você se sente assim, seja na sociedade, no meio religioso, no qual você ocupa algum cargo e se acha incapaz, não se acha merecedor de estar ali. Isso, na maioria das vezes, é uma ilusão que está dentro da mente da pessoa. Mas ela não consegue ver isso e ela começa a olhar ao seu redor e pensa, fulano de tal é melhor do que eu, ciclano é melhor do que eu, essa pessoa que está ali, ela consegue fazer melhor do que eu não mereço estar aqui. Aí começa a síndrome do impostor. Quem está em risco? Quem são as pessoas que têm o risco de chegar a este ponto? Na verdade, na maioria das vezes, são os jovens que estão começando a sua carreira profissional, jovens que estão, por exemplo, numa faculdade e ele começa a pensar, eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que fazer mestrado, eu quero fazer a minha pós, e ele começa a se sentir incapaz, mesmo conseguindo bons resultados, mesmo conseguindo chegar aonde ele planejou. Aí ele começa a pensar, eu não sou capaz. Tem jovens que conseguem chegar lá no mestrado ou no doutorado e fica pensando assim, será que eu mereço estar aqui onde eu cheguei? Tem pessoas que são mais inteligentes do que eu e elas que deveriam estar aqui. Ela começa a se sabotar, ela começa a pensar que não tem capacidade de estar ali, mesmo estando. É o mesmo que a pessoa subir em um pico muito alto e cravar ali a sua bandeira, mas não achar merecedor e começar a falar, eu estou aqui por sorte, eu
cheguei aqui foi um fato de sorte. E não é. É competência. Só que na mente da pessoa, ela começa a acreditar que ela não é capaz de fazer o que ela fez. Não é confuso? Ela pensa que ela não é capaz de fazer o que ela acabou de fazer. E ela sempre acredita isso, não a sua eficiência, mas a sorte. Ah, foi um ato de sorte. E não é isso. Causas. Quais são as causas que levam as pessoas a terem a síndrome do impostor? Eu vou citar aqui 3. A ansiedade. Se você tem um grau de ansiedade muito grande, você vai provavelmente um dia, quem sabe, ter a síndrome do impostor. Depressão, TDAH, todas essas 3 podem levar a pessoa a chegar num quadro de síndrome do impostor. Então tome bastante cuidado, porque uma das causas que levam a isso é depressão, ansiedade e o TDAH. Consequências. Quais são as consequências? São consequências desastrosas. Tem pessoas que elas chegam, por exemplo, à gerência de um banco e ele não se acha competente para estar ali na gerência. Mesmo os diretores falando, você consegue, você é o máximo, você é o melhor. Essa pessoa começa a se sentir inferior. Ela pensa, será que eu estou aqui neste cargo por merecimento? Aí começa a ter consequências. Por quê? Ele não consegue concentrar no que está fazendo, começa a procrastinar as coisas e ele se torna um verdadeiro procrastinador. Isso não é bom para a sua carreira. Eu estou dizendo aqui na situação de um bancário, mas em várias profissões tem isso, no meio social, da família, no meio religioso. São pessoas que estão sempre vivendo lá no futuro, pensando o que vai ser de mim amanhã ou depois, porque eu estou aqui hoje neste patamar, mas eu não mereço, porque foi uma questão de sorte. E não foi. Foi uma questão de competência. Você conseguiu chegar onde você queria. Mas, como eu disse, muitos fatores levam a esta síndrome, que é a síndrome do impostor. Então tome muito cuidado. Continuando falando sobre consequências, tem pessoas que chegam a algum determinado ponto da sua vida e elas não têm ansiedade, nem a depressão, nem TDAH, só que começam a desenvolver isso. Estão entendendo o contratempo que existe aí? Às vezes, a depressão, ansiedade e TDAH leva à síndrome do impostor. E em outros casos, a síndrome do impostor leva à depressão, ansiedade e TDAH. Precisa ser tratado. Precisa muito ser tratado. Se você tem este problema, venha se tratar aqui conosco no nosso consultório. Nós atendemos online em todo o Brasil e fora do país. Você vai estar no conforto da sua casa e você poderá fazer este tratamento para você se livrar da síndrome do impostor. Se tiver depressão, ansiedade, TDAH, pânico, fobias que estão levando você a isso, ou você acha que a síndrome do impostor está te levando até essas coisas, é o momento. Venha fazer a TRG. A TRG ela age como um antivírus dentro da sua mente. A sua mente é como se fosse um computador e vem limpando tudo, deixando somente as coisas boas e úteis que vão lhe ajudar. Então, tome bastante cuidado com as consequências da síndrome do impostor. E como melhorar? Como sair da síndrome do impostor? Um dos pontos é você começar a conversar com pessoas que trabalham na mesma área que você, mas não junto com você. Pessoas que não são do seu convívio. Por exemplo, você pode entrar numa rede social como o LinkedIn e outras redes profissionais e trocar ideias com pessoas que são da mesma área. Você vai ver que você não é tão incompetente como você imagina. Você vai descobrir que você está ali não é por sorte, e sim por competência. No entanto, se você
tem a síndrome do impostor devido à depressão, ansiedade, TDAH e outros, você precisa de um tratamento psicoterapêutico. E nós estamos aqui para lhe ajudar. Então não deixe para depois, não fique adiando, não atrapalhe o seu sucesso, porque você mesmo pode atrapalhar o seu sucesso. O nosso maior inimigo para alcançar os nossos objetivos somos nós mesmos. Então, lute por você, lute por seus objetivos e vamos nos livrar da síndrome do impostor. Você é capaz. Um forte abraço.